gratos, Senhor, nesse momento, pelo dom da vida. Somos gratos pela Tua presença. Somos gratos a Deus pelo trabalho que o Senhor nos abençoa e por podermos devolver um pouco do muito que o Senhor nos dá. Consagramos esses recursos ao Senhor, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor abra as janelas do céu sobre o Teu povo e derrame honra sobre cada um. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Boa noite, todo mundo. Quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que estamos felizes, né? Por estarmos juntos aqui essa noite, com o propósito de adorarmos a Deus, com o propósito de sermos ministrados por Deus, com o propósito de sermos cheios de Deus, né? Essa última canção, realmente é isso que nós precisamos, né? Acende a luz para nós aí, fazendo um favor, né? Não? É isso que a gente precisa, ser cheio de Deus. Esses dias eu estava conversando com a Selma e a gente fala dos sonhos, dos projetos, de tudo, né? Mas sem Deus a gente continua vazio, sem Deus a gente continua como uma terra seca. Eu fiz lá em casa, no muro, eu fiz algumas canteirinhas de tábua de madeira. E como cabe pouca terra dentro, você tem a necessidade de aguar mais, né? Quando está no chão, a umidade da terra, ele fica mais verde. E eu acabei descuidando alguns dias de aguar e os meus pezinhos de hortelã secaram tudo. E aí eu peguei firme de novo, todo dia, passando um pouquinho de água lá, rapidinho eles brotaram de novo, né? Nós somos essa terra, nós precisamos todo dia de um pouco de Deus, um pouco da presença de Deus, senão tudo que é em nós vai secar, vai morrer, né? Sem Deus não há vida em nós, nada dessa terra pode gerar vida em nós, porque nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros e peregrinos, estamos de passagem aqui. O Salmo 45 fala que acima dos 70 anos é enfado, né? Então a nossa jornada aqui é curta e a gente precisa vivê-la e vivê-la intensamente, porque Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Nós só teremos essa chance, não vai ter outra. Desculpa se alguém achava que ia poder reencarnar, mas a Bíblia não dá respaldo para isso, né? É só essa oportunidade que a gente tem, por isso a gente tem que viver da melhor forma possível. Amém? Quero saudar aos irmãos ouvintes da Rádio Campo Aberto, os que nos acompanham pelas redes sociais, e tenho certeza que Deus vai seguir ministrando a nossa vida essa noite. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao verso 26. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 20 ao 26. 2 Timóteo 2, 20 a 26. Diz assim a palavra de Deus: ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Ele repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a plena verdade, mas também o retorno à sensatez.
livrando eles dos laços do diabo, tendo sido cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Eu vou ler de novo os 2 últimos versos. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém? Esse texto que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve para o seu querido Timóteo, né? Paulo havia fundado uma igreja e Timóteo era um jovem pastor que na sua primeira nomeação ficou assustado, né? Achando que ele era muito jovem. E Paulo falou: fique tranquilo, né? Que ninguém despreze a tua mocidade, faz o que você tem que fazer, prega, insista, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus, né? Eu vejo que essa expressão que Paulo usa para Timóteo mostra que quando nós falamos da palavra de Deus, não importa a nossa idade, a nossa capacidade intelectual, porque quem convence através da palavra não é a oratória de quem prega, não é a habilidade de quem faz o que faz, mas é o Espírito Santo. João 16:8 é uma promessa de Jesus, que ele viria para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Consolador, o Espírito da verdade, né? Então, Timóteo aqui tem uma orientação muito interessante. E ele fala de uma casa que existem utensílios. Utensílios ali, não somente de ouro e prata, há também de madeira e barro, alguns para honra, outros para desonra. Eu quero comparar esse texto, fazer uma analogia à nossa vida, e não apenas à igreja, mas ao corpo de Cristo, um todo. Existem utensílios, né? Vasos que são para a honra e vasos que são para a desonra. E o último verso vai dizer que aqueles que se tornam vaso de desonra é porque são laçados pelo diabo e passam a cumprir a vontade do diabo. Por isso se tornam vasos que desonram a Deus. É tão bonito quando você vê um pai, um filho honrando um pai, não é? Quando um filho faz uma homenagem. Essa semana eu vi um vídeo no Facebook que eu fiquei um tempo olhando aquele vídeo. Acho que assisti umas 3 vezes repetidamente e eu comecei a chorar ali na minha sala. A Su entrou e ela já sabe que quando ela entra eu estou chorando, ela já sabe que alguma coisa aconteceu, né? E aí ela voltou, depois ela voltou lá. Aí um homem de uns 40, 50 anos aí, ele, não sei se alguém de vocês já viu esse vídeo, ele pega uma mangueira de jardim e pega o pai dele, que é velhinho, de roupa social, e abraça o pai dele e começa a tomar banho de mangueira com o pai dele, molhar o pai dele. Não sei se vocês já viram esse vídeo. E molha o pai dele, despeja água na cabeça do pai dele, chama a mãe, né? E a mãe velhinha também vem toda ali, fala: mãe, tira o relógio. E ele começa a molhar e o pai dele fica sem saber o que fazer e ele fala: aproveite. Eu estou tendo um privilégio que talvez alguns de vocês não tenham, né? De ter o meu pai e minha mãe aqui. Mas esse filho estava, embora de uma forma agressiva, molhando os dois velhinhos ali mas imagino que estava calor, né? Mas molhando com uma mangueira de jardim. Mas ele estava honrando, homenageando os seus pais. E é tão bonito quando um filho honra o seu pai, quando uma filha honra o seu pai. E Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para sermos vasos de honra, aqueles que vão honrar a Deus, né? Eu acho uma das expressões mais lindas que eu acho na Bíblia o diálogo de Deus e do diabo através da vida de Jó. Conhece a história? Né? Lá, Jó capítulo 1 diz assim: num dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, veio junto com eles Satanás.
Então Deus perguntou: de onde vens? Ele: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz: observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal no meio de uma geração corrompida. No meio de uma geração corrompida, Deus olha para a terra e vê Jó. E eu imagino o orgulho no coração de Deus, né? Desafiar Satanás. Tá vendo o servo Jó? Aí Satanás diz: mas aí fica fácil, né? O Senhor o cercaste com sebe, o Senhor o protege, ele é um homem abençoado, tem uma família abençoada, né? Tem muitos bens. A Bíblia diz que ele era um homem dos mais ricos do Oriente ali naquele tempo. E aí Satanás diz para o Senhor: deixa eu tocar nele para ver se ele continua com essa fé. Aí Deus fala: pode tocar, só não tire a vida. E Jó estava feliz, né? Se ele fosse laranjeirense, Jó estava faceiro, devarde numa tarde dessa, faceiro, né? Estava tranquilão. E de repente começam a chegar notícias, né? Olha, seus filhos estavam reunidos na casa de um dos seus filhos lá, e caiu o teto, matou todo mundo. Veio o inimigo e roubou todos os seus bens, né? Você não tem mais nada, você está pobre. E como diz um ditado, né? A lei de Murphy: tudo que está ruim pode e vai piorar às vezes. Jó foi acometido de uma doença, de uma chaga, de uma lepra. E a Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telhas naquele momento, né? E se não bastasse, a sua companheira fiel, ajudadora, chega e diz assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre. O que você está fazendo da sua vida? E a Bíblia diz que Jó se levantou das cinzas, adorou a Deus e disse: nu eu nasci e nu morrerei, bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino o coração de Deus, eu imagino o coração de um pai olhando, falando: e aí? Não tem o que você faça, né? Ele não me ama pelo que eu dou, ele me ama porque eu sou o pai dele. E isso enche o coração dele, né? E nós fomos criados, irmãos, para honrar Deus. Nós, por meio de Jesus Cristo, né, somos livres, libertos do pecado. Até nós vamos cantar essa segunda, que tinha pedido para eles prepararem uma outra canção, mas quando eu ouvi eles cantando essa música, a segunda canção, né? As cadeias sendo quebradas, sendo livres. Porque aqui o último verso, verso 24, diz assim: para que eles voltem à sensatez e se livrem dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quando a gente é cativo, é preso, a gente deixa de honrar a Deus e passa a cumprir a vontade do diabo. E o diabo não tem nada bom para nós. A Bíblia diz que ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas o plano de Deus é nos dar vida e vida em abundância. Irmão, essa expressão vida em abundância é tremenda, né? Se dissesse que ele veio nos dar vida, já estava bom. Mas vida em abundância. Eu vou tentar traduzir para o senhor o que é vida em abundância. Quem é que gosta de macarrão? Levanta a mão. Eu gosto de macarrão. Então, vamos lá. Os exemplos que eu dou é baseado naquilo que eu me associo, né? Você vai comer macarrão, né? E vai lá, alguém traz um prato de macarrão para você e você tá azul de fome, sabe? E chega aquele prato só com meinho de macarrão, né? Você fala assim: posso ir lá me servir? Aí você vai e bota mais 16 conchadas de macarrão em cima. E aquilo vem com fio pendurado de macarrão, né? Vem lambuzando, você vai sujando. É isso que é um prato abundante de macarrão. Vida abundante que Deus nos deu não é estou vivendo, estou levando. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é nos dar um prato de macarrão, uma vida abundante, onde a gente tenha para oferecer para todos os que estiverem perto de nós. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos para Deus vasos de honra. Mas a gente não consegue muitas vezes. É difícil, né? Abra sua Bíblia em Romanos 7.
Romanos capítulo 7, verso 9 e 10. Romanos capítulo 7, verso 19 e 20. Romanos capítulo 7, verso 19 e 20. O apóstolo Paulo vai dizer assim. 18 e 19. Romanos 7, 18 e 19. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. No fundo, essa é a grande verdade para todos nós. A gente quer acertar, a gente quer fazer o bem, a gente quer fazer o certo, mas a gente acaba fazendo o errado, né? E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, não desista, continua, né? Esses meus filhos foram criados para honra, para me honrarem. Insista com eles, porque eles estão fora de si, para que eles voltem à sensatez e com isso sejam transportados de novo, né? Por que muitos de nós fazemos o mal que não queremos e não praticamos o bem que queremos? Porque algumas vezes nós somos movidos por traumas. Nós somos movidos por traumas, nós não somos realmente livres em Jesus Cristo. E essa falta de liberdade em Jesus nos faz viver debaixo de alguns julgos, né, de alguns traumas que a gente acaba não sendo quem a gente não é. Você já conversou com pessoas sem educação? Aquela que na lata bateu, levou? Esse camarada tem um trauma na vida dele, essa mulher tem um trauma na vida dela. Alguma coisa na sua formação, porque hoje nós somos o conjunto de toda a nossa existência. Hoje você é o conjunto da sua história, de toda a sua história de vida. Aquilo que aconteceu te trouxe, te fez quem você é hoje, né? O seu temperamento é genético. Nós temos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Esse nós herdamos. Esse é mais difícil de trabalhar. Mas o caráter, né, que são a soma dos valores que a gente tem, esse vai sendo formado em nós. E nem todos tivemos a bênção, às vezes, de crescer num ambiente onde esses valores que são cristãos foram ensinados para a gente. Para muitos de nós, esses valores foram transmitidos tarde. Para muitos de nós, é agora. Muita gente está tendo as suas primeiras experiências agora. Então, a gente acaba fazendo o que não quer, mas deixa de fazer aquilo que a gente queria, porque nós não somos livres. Nós somos cativos ainda do diabo. Ele nos acorrenta, ele nos aprisiona por alguns traumas na nossa vida. Por exemplo, tem gente que tem problema com autoridade, porque lá atrás viveu um lar autoritário, né? Ou viveu um casamento autoritário, um relacionamento autoritário, e hoje tem problema com autoridade, já anda armado. Sabe aquela pessoa que ela vai para uma conversa, ela geralmente pessoa assim fala sozinha, né? Quando você vê alguém falando sozinho, ele está fazendo as perguntas e dando as respostas, né? Não, se eu disser isso, a pessoa vai dizer isso, então eu já vou falar isso, e se ele retrucar com isso, eu já vou nisso, e você já vai todo preparado, todo armado para uma situação que você não quer perder, porque você tem problema com a autoridade. E as pessoas que são cativas desse trauma, com problema de autoridade, quando se converte, tem uma dificuldade muito grande na caminhada cristã, porque não se submetem a nenhum tipo de autoridade. Irmãos, em Romanos capítulo 13, fala da autoridade. Toda autoridade é estabelecida por Deus, né? E nós não devemos temer as autoridades. A Bíblia diz, Paulo vai dizer: se vocês praticarem o bem, é claro que não deverão temer a autoridade. Mas se vocês agirem errado, por isso eles portam uma espada, para dar um jeito em vocês, né?
A autoridade, ela não é ruim na nossa vida. Se submeter à autoridade não é ruim. Mas se nós somos movidos por esse tipo de trauma, quando nós nos convertemos, a nossa vida cristã vai ser muito difícil. Porque você vai ter dificuldade de se submeter a qualquer tipo de autoridade. E quem é movido por esse trauma precisa buscar ajuda. Nós vamos chegar lá na frente, né? Tem pessoas que têm dificuldades de relacionamento. É outro trauma, né? Eu tenho brincado que para muitos esse isolamento, essa quarentena, não mudou nada. Só assinaram o cheque que ela já carregava, né? Para muitos oficializou-se o estilo de vida que eles gostariam de ter. Agora é oficial, não posso ir na sua casa, você não pode vir na minha, né? Agora é oficial. Agora deixa eu no meu canto aqui, eu também não vou, tudo por causa desse momento. Mentira, já era assim antes. E quando passar esse negócio vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque sofreu decepções com algum tipo de relacionamento na sua vida. Seja com pais, com filhos, com casamentos, né? E aí criam barreiras. E o Salmo 133 diz assim: ó quão bom e agradável ao Senhor é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Nós precisamos, como irmãos em Cristo Jesus, andarmos em comunhão. Porque é na comunhão que Deus derrama a bênção. Ele vai dizer que onde dois ou mais se reunirem no meio dele, se reunirem, né, em nome dele, ali ele estará no meio deles. Percebe? Quando Deus cria o homem, ele diz: não é bom que você seja só. Irmão, isolamento, vontade de ficar sozinho, é sinal de doença na alma. A gente está debaixo de um trauma. Tem gente que não quer proximidade com ninguém. E aí, quando é mais inteligente, consegue argumentar, acha umas desculpas boas. Mas sempre é um trauma que está motivado. E aí você, movido por trauma, você vai ser igualzinho aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Romanos 17, 7 e 19. O bem que eu devia fazer eu não faço, mas o mal que eu não queria eu acabo praticando. Por isso que a Bíblia diz que Jesus nos libertou do império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o papel de Jesus na nossa vida, irmãos. Jesus não é para estar na camiseta, não é para estar tatuado na gente. Pode estar, não tem problema, na camiseta, tatuado, pode estar no carro, pode estar, mas ele tem que, o papel dele tem que ser eficaz, tem que ser real na nossa vida. Não adianta varrer para debaixo do tapete e dizer: isso não é comigo, né? Garanto que muitos que estão aqui, que estão nos ouvindo, estão pensando assim: puxa, fulano precisava ouvir essa palavra, né? Precisava também, mas você também. Você também precisa. Tem muito trauma na sua vida que você está achando que não está fazendo nada e está te levando para uma condição de vida ruim. Irmão, trauma não é igual gripe, que venceu o ciclo dos 7 dias, ela cura sozinha. Você tem que lidar. Você tem que lidar com os traumas na sua vida. E lidar com eles é desafiador. Porque em algum momento você vai ter que falar. Em algum momento você vai ter que voltar. E voltar aonde o trauma foi gerado. Dói. Né? A gente que lida com cura interior, a Selma ainda mais nessa área. Você que lida quando está lidando com as feridas da alma das pessoas. Tem gente que chora, que grita, que urra. Mas é um choro assim que você, sabe, vem lá das entranhas da pessoa. É um choro de desespero. Mas depois de curado, depois de livre, depois de liberto, é transformado, a vida daquela pessoa muda. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que o Senhor precisa fazer em nós.
É para isso que ele morreu. A Bíblia diz que ele, nos 3 dias que ele ficou lá morto, ele desceu até o inferno, né? Ele disse à morte: onde está o teu aguilhão? Tomou as chaves da morte da mão do diabo e nos deu vida, e vida em abundância. Você pode escolher viver uma vida religiosa, e na religião você não precisa se envolver, não precisa se aproximar de ninguém, não precisa ter os seus traumas curados. Você vem e vai, e você finge que está feliz, as pessoas também fingem que você está tudo bem, e a vida é um fingimento. Mas no cristianismo não. Jesus quer ser nosso amigo. Ele vai dizer que já não chama a gente de servo, mas sim de amigo, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. E como amigo nós sabemos a vontade dele para nós. Amém? Por isso, algumas pessoas têm dificuldade de relacionamento, se movem por esse trauma. Outro trauma que é muito comum na vida da gente hoje é a baixa autoestima, né? Por algum problema que a gente sofreu, alguma decepção, alguma coisa que você não gosta em você, no seu corpo. Tem gente que tem essa baixa autoestima tão grande, a ponto de ser uma pessoa com um comportamento totalmente distorcido. Em vez de fazer o bem que quer, vive praticando o mal que não queria, se torna orgulhosa. Tem tanta gente que a gente olha e acha que é seguro de si, mas lá no fundo tem uma baixa autoestima tão grande, né? E tem uns mal acabados que você acha assim: esse coitado deve ser feliz, porque deve ser triste, porque meio feinho, né? Meio esquisito. Que essa pessoa é tão de bem consigo, tão zen, tão tranquilo com a vida, né? Que não é movido por traumas, não é guiado por traumas, consegue fazer o que Deus quer que ele faça. E a gente precisa curar, porque a baixa autoestima traz em nós um comportamento pessimista, negativista, né? A baixa autoestima faz a gente pensar que nada vai dar certo, nos torna medrosos. A pessoa debaixo de um trauma, de baixa autoestima, ele tem medo de fazer qualquer coisa na sua vida. Antes de começar ele já fala: não vai dar certo. Não vai dar certo, então melhor nem começar, né? E aí vive essa vida na média. Vive essa vida na média, guiado por esse trauma de baixa autoestima, esse comportamento pessimista, comportamento negativo. Vive no mundo da calamidade, né? Pessoas guiadas por alta ou baixa estima num tempo como esse, você percebe facinho. O mundo está acabando. Ela está assim: a qualquer momento, não sei, né? Não podemos sair, não rela em mim. Meu Deus do céu, é álcool, toma álcool, passa álcool e passa máscara, usa luva, usa bota e está morrendo, né? Os comentários é assim: não, a gente não pode, tá? A gente não pode. Claro, irmãos, nós não estamos proibidos de nada, estamos restritos. Existem restrições, e dentro dessas restrições nós podemos nos mover. Nós temos que continuar sendo igreja, temos que continuar trabalhando, temos que continuar vivendo. Agora tem gente que debaixo desse jugo da baixa autoestima está desesperado, com medo. Como dizia o profeta Raul Seixas, né? Com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tá só esperando as coisas ruins acontecer. É aquela pessoa pessimista. Oi, vamos falar a verdade. Conversar com pessoa pessimista dá um ódio na gente, né? Um ódio não é uma boa palavra. Mas tem gente que a gente nem procura mais. Porque quando você procura com uma ideia, ela enxerga um ponto positivo e 173 negativo. Você sai dali desanimado. Meu Deus, se eu botar o pé nisso eu vou morrer. Não vai dar certo, vai dar tudo errado. Sabe aquelas pessoas que vivem fazendo tragédia, né? Tocando terror. Aí não consegue fazer o bem que devia. E vive praticando o mal que não devia.
Porque a Bíblia diz que nós somos, por meio de Jesus Cristo, embaixadores. Nós somos aqueles que levam vida. E tem muita gente movida por trauma, que não está conseguindo levar a vida para ninguém nesse tempo, porque não tem vida, não tem uma palavra de esperança, de ânimo, mas tem uma palavra de derrota, de cuidado, pensa bem, né? Sempre baseado numa premissa falsa de segurança, mas não é não, é dominada pela baixa autoestima, e aí já entra com medo e acaba perdendo. Como que vira essa chave? Como é que vence esse negócio? Como é que lida com isso aí, né? Primeira coisa, você tem que identificar quais traumas dirigem a sua vida. E como é que eu vou fazer? Existem vários caminhos. Através do aconselhamento, através de ajuda de profissionais na área. Existem profissionais, né? Psicólogos que podem te ajudar. De preferência os cristãos que trabalham a palavra de Deus junto, né? Existem amigos, irmãos que você conhece, que pode talvez até um ponto te ajudar. Mas uma coisa é certa, para essa chave virar e você ser curado, você precisa buscar ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir, né? E existem dois caminhos. A gente precisa identificar esses traumas na vida da gente, e precisa também, às vezes, perceber esses traumas na vida dos outros. E ter ousadia, em amor, para dizer: meu irmão, minha irmã, esse seu comportamento é errado. Essa sua forma de agir é errada, né? O que você fala que é isso, na verdade, não é isso. Perceba, levar as pessoas a viver. A impressão que eu tenho é que a cada ciclo que a gente vive, as pessoas se tornam mais egocêntricas. Elas estão preocupadas com a sua vida, e cada um com o seu cada um, e deixa o cada um dos outros, né? Mas não, o nosso papel é perceber isso na nossa vida, e quando perceber isso na vida de alguém, em amor, ajudar as pessoas, né? Nós estamos aqui para isso, para ser instrumento de Deus na vida de alguém também. Tem um texto também que eu gostaria que você lesse, lá em Filipenses 4, Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Não sei se eu pedi para eles separarem esse. Filipenses 4, está ali? Eu vou ler ali. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pode deixar projetado aí, né? O apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses: olha para mim, aquilo que vocês receberam, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ou seja, a gente precisa trazer essa mudança para a nossa vida, para depois reproduzir na vida dos outros, né? É o que Paulo está dizendo ali. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram, a forma de transmitirmos algo, a forma de ajudarmos as pessoas, passam por vários caminhos. O aprendizado, né? Aprender o que recebemos, às vezes por informação, o que ouvimos, né? Por isso é importante a gente ouvir, por isso é importante a gente parar para ouvir. Hoje não tem nenhum psicólogo aqui, né? Acho que não, vou ficar bravo, às vezes ficam bravo, eu brinco com isso, mas é porque eu também me vejo muito nessa situação, né? O trabalho de um psicólogo, e às vezes a gente, como pastor, que transita entre encanador e parteiro e psicólogo, né? Cada dia você está fazendo um pouquinho de tudo isso aí. Eu acho interessante, às vezes as pessoas vêm conversar, passam um tempo com a gente, conversando, falando, e depois saem dali: nossa, pastor, que bênção que foi.
mudou a minha vida. Você não precisa ver como é que eu estou. Eu não abri a boca, não falei um A, né? Não fiz nada, somente ouvi. E a pessoa, no ato de falar, ela mesma expôs o problema, ela mesma trilhou um caminho de ajuste, de conserto, ela mesma se ajustou, se encontrou, né? Então, as formas que Paulo está dizendo ali, aprender aquilo que recebeste, aquilo que ouvistes, e aí ele vai dizer também, o que vistes em mim, isso praticai, né? Essas são as formas que nós temos de ajudar as pessoas. Agora, como é que eu vou viver isso aí no meu isolamento? Como é que eu vou viver isso se eu não tenho um ciclo de relacionamento? Mas um ciclo de relacionamento verdadeiro. Porque, irmãos, o que a gente chama de relacionamento hoje é muito superficial. Muito superficial. É estatístico que nós temos entre 1 e 3 amigos de verdade na nossa vida. Pessoas que a gente se abre. Estou mentindo? Faz uma análise aí na sua vida. Quantas pessoas você tem? Você que está nos ouvindo, que está nos vendo, você que está aqui, quantas pessoas que você tem na sua vida que são pessoas que são verdadeiramente conhecedoras da sua vida? Nós temos dificuldade com isso. Nós vivemos superficialmente. Ainda mais nesse tempo, né? Eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Tenho 5.000 amigos no Instagram, né? Tenho 300 contatos de WhatsApp. Ao dia que você precisa de alguém de verdade, nenhum desses serve, né? E a gente vive a falsa ilusão que está cercado de pessoas. A Selma falou hoje do vazio existencial. Nós estamos vivendo o pior tipo de solidão. Estamos sós no meio de uma multidão. Porque nós não desenvolvemos relacionamentos que nos permitem ser curados. Nós não temos pessoas que são referenciais para quem a gente possa olhar. Porque a gente está saltando para todo lado, né? A gente está saltando. E eu acho também que infelizmente faltam pessoas referenciais para a gente hoje. Faltam pessoas referenciais para a gente. Pessoas que a gente possa olhar e dizer assim, não, vale a pena mudar, né? A Bíblia mostra isso. Moisés, na sua caminhada, deixou sucessor. Josué seguiu levando o povo. Mas a história de sucessão para em Josué. Elias inspirou Eliseu. Deixou um sucessor. Mas Eliseu não deixou sucessores. Entende? A impressão que eu tenho é que hoje as pessoas que têm uma experiência com Deus não estão conseguindo deixar um legado de uma vida que inspire outros a andar e a servir e a seguir Jesus Cristo. E a buscar essas mudanças nas suas vidas. Se você não buscar algo diferente, se você se isolar, esperar que a sua vida se ajeite sozinho, sinto em decepcioná-lo. As mesmas ações produzem os mesmos resultados. Seja a mudança que você quer. Se torne a mudança que você precisa. Não adianta, irmãos. Chega fim de ano, a gente diz assim, ano que vem vai ser diferente. Ano que vem eu tenho certeza que vai ser diferente. Aí a gente pratica tudo que praticou no ano anterior. Sabe o que acontece? Os resultados serão iguais. Não vai haver mudança. Porque depende de nós essa mudança. Nós precisamos lidar com os cativeiros da nossa vida. Tiago 4:7 vai dizer assim: sujeitai-vos portanto a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
O que significa se sujeitar a Deus? É estar sujeito a Deus, estar pronto para ouvir e ter coragem para obedecer. Então, o inimigo que nos aprisiona, que nos prende, que nos domina, que nos impede de fazer o bem que queria, e a gente vive praticando o mal que não queria, vai ser vencido na nossa vida. Amém? Quero pedir para o pessoal do louvor subir aqui. Eu gostaria de propor para você uma reflexão essa noite. O que te leva até Jesus? Quando você vai até Jesus, o que te leva a Ele? Qual é o seu desejo, qual é o seu intuito quando você vai até Jesus? Quando você vem num culto, ou agora quando você assiste, um culto, ouve um culto, qual é o desejo do seu coração? Agradar alguém? Mostrar para alguém que você barganhar com Deus? Ó Deus, fiz a lição de casa, hein? Essa semana já sabe, temos aquela situação lá para resolver. Às vezes a gente busca Deus para mudar a situação. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a situação não muda, é porque quem tem que mudar é a gente, para que então a situação seja transformada. Quero convidar você que pode estar aqui a se colocar em pé. Você que está nos ouvindo, pare um pouquinho. E nós queremos ministrar sobre a sua vida nessa noite. Essa canção fala das cadeias quebrarem, das cadeias caírem. Eu tenho certeza que o nome de Jesus tem poder para nos libertar. O nome de Jesus tem poder para quebrar as cadeias que nos mantém presos ao pecado, nos mantém presos ao diabo e nos tornam praticantes daquilo que não queremos e nos impedem de praticar aquilo que devíamos praticar. A grande luta do apóstolo Paulo é essa. Ele diz assim: porque o pecado habita em mim, eu pratico o mal que não queria, quando deixo de fazer o bem que deveria. Talvez essa seja a sua luta. Talvez essa tenha sido a sua luta por muito tempo. Por quê? Por que que eu faço isso? Por que que de novo eu estou fazendo isso? Por que que eu estou voltando a fazer isso? Eu não queria fazer isso. É que em alguma área da nossa vida o inimigo achou espaço e nos prendeu de novo. Mas eu creio que há poder no nome de Jesus para derrubar as cadeias, para quebrar as cadeias. Você que pode, feche os seus olhos. Esqueça as demais coisas agora. Agora é um momento sério, é um momento da manifestação do poder de Deus. Você que está nos vendo, está nos ouvindo, se puder, pare o que você está fazendo. É um tempo da manifestação do poder de Deus para curar, para libertar. Comece a falar com Deus, comece a colocar as áreas da sua vida que você precisa se mover, ser livre, que você precisa abandonar. Comece a colocar os traumas que tem dirigido você a ter um comportamento que você não queria. Comece a colocá-los diante de Deus. Comece a admiti-los diante de Deus. Isso é se sujeitar a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá. Aleluia. Santo Espírito de Deus, a nossa oração nessa noite é para que o poder do Senhor venha se manifestar, não apenas aqui nessa casa de oração, mas nos lares onde a nossa voz tem chegado, nos lares onde essas canções estão chegando,
nas vidas, ó Deus, que estão sendo tocadas agora. Ordena, Deus, os teus anjos em nome de Jesus. Ordena, Deus, os teus anjos. Ordena os teus anjos, ó Deus. Que o poder do Senhor comece a se manifestar nesse lugar. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quero dar uma palavra de ordem no mundo espiritual. Todas as amarras e correntes que Satanás tem colocado sobre a sua vida vão cair nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, começa a manifestar o seu poder com sinais visíveis, não só aqui, mas nos lares. Libera a tua unção, libera o teu poder. De Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pras cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder e na autoridade desse nome que nós damos uma ordem no mundo espiritual, que o fogo do Senhor venha consumir, que o fogo do Senhor venha queimar, que o fogo do Senhor venha a quebrar nesse momento,
tudo aquilo que Satanás tem colocado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o teu poder se manifeste aqui nesse lugar, que o teu poder se manifeste nos lares, que o teu poder se manifeste, ó Deus, através das ondas da rádio. Pessoas sejam livres nessa noite, pessoas sejam libertas nessa noite, pessoas sejam curadas de traumas nessa noite. Que o Espírito do Senhor sopre e traga vida ao vale de ossos secos. Que o Espírito do Senhor venha transbordar, que o Espírito do Senhor venha derrubar as cadeias, venha quebrar as cadeias, venha quebrar as cadeias, venha quebrar as cadeias em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós podemos ouvir o som das cadeias quebrando, nós podemos pela fé perceber, sentir e ver com os nossos olhos espirituais cadeias se quebrando nesse momento. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre para praticar o bem que você precisa e não mais o mal que te domina. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim eu oro, assim eu agradeço. Amém, amém, amém. Seja livre. Seja livre. Deus abençoe você que esteve nos acompanhando até agora. Deus abençoe você que esteve conosco, você que está aqui. Saiba que nós não estamos brincando de alguma coisa. Nós estamos profetizando sobre esse nome que foi declarado que é poder, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Recebe a bênção. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, a força e consolo do Deus Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Se diz amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor.